Então, nós vamos começar agora os nossos episódios sobre esse texto que é muito importante, que é o texto Apresentação dos Princípios, o Erradicando os Erros, pelo Rugido do Leão, a preciosa lâmpada que ilumina o caminho genuíno para a onisciência, com os comentários de Nawan Palden. O autor é Jamian Shaiba. Esse é um texto muito importante porque ele é, vamos dizer assim, uma síntese daquilo que a gente chama de gênero Siddhanta na literatura budista, que seria mais ou menos como que nós temos aqui no Ocidente uma apologética, né? Então aqui nós temos a nossa homenagem para o Jeffrey Hopkins e o meu professor William McGee, que já faleceu, mas eu tive a honra de ter aula com ele. Em 98 em Taiwan, ele estava lá, eu também estava. Ele fez a sua tese de doutorado no Dharma-Drum, eu estava por lá, então acabamos meio que nos reencontrando no final da vida do William McGee, né, que faleceu algum tempinho atrás por complicações de câncer, essas coisas assim, né? Então, isso aqui é uma fonte aberta do Uma Institute, né, for Tibetan Studies, ok? Então, nós vamos passar a estudar meio que diariamente esse texto. Isso tem a ver com a ideia de trazer ao público um pouco daquilo que a gente faz dentro da Associação Buda Dharma de Valinhos. Uma associação que é reconhecida com utilidade pública e que tem o seu viés ligado aos estudos budistas, Buddhist Studies, no campo internacional, e que também tem seu viés ligado à religião budista e que faz o diálogo interreligioso com o catolicismo, né, através da Fraternidade Dominicana Santa Margarida de Castelo, que está na mesma associação. Então nós temos aqui uma apresentação daquilo que, se vocês quiserem, vocês podem fazer parte, que é os estudos que nós temos dos clássicos e das obras tibetanas, das obras chinesas, das obras indianas ligadas ao budismo, né? Na perspectiva, pelo menos no meu caso, como professor aqui da associação, no meu caso é na perspectiva da filosofia da religião, tá bom? Então, outros professores e professoras, como a monja Loyane, o monge Jonathan, e as demais professoras, né? A monja Nirvana, a monja Fernanda, a monja Thais, a monja Giovana e a monja Nayara, elas são todas professoras que fazem a perspectiva dos estudos budistas dentro das ciências da religião, tá bom? Então aí é uma perspectiva distinta um pouco. Embora eu seja professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, né, estrito sensu, né, mestrado, doutorado, e também professor de EAD da área de Teologia Cristã, a minha perspectiva é sempre da filosofia da religião, tá bom? Então nós vamos abordar esse texto dentro dessa perspectiva. Ah, mas eu gostaria que fosse uma perspectiva clássica, uma perspectiva da tradição Gelug, ou uma perspectiva da tradição Chan, né? Embora tenha formação nas duas, essa perspectiva ela é boa para quem é praticante religioso. Mas a ideia desse curso aqui é a divulgação do conhecimento científico. Então, que é algo, vamos dizer assim, entre aspas, ocidental, sabendo que ocidental e oriental tem grandes problemas, né, nessa classificação, mas assim, adotando aquilo que é comum no povo, né, o pessoal chama de ocidental e oriental. Então nós vamos fazer uma perspectiva mais ocidental do que oriental, né? Seria um pouco diferente se a gente fizesse uma perspectiva Gelug, uma perspectiva Chan, uma perspectiva ou mesmo, vamos dizer assim, mais próxima do budismo indiano, que já não existe mais, quer dizer, tem alguma coisa, né? Mas não está lá. Mas também a minha formação me habilitaria a falar um pouco sobre a perspectiva do budismo Theravada. No entanto, eu vou me manter dentro da perspectiva da filosofia da religião quando a gente for falar do Visuddhimagga, que é um outro curso que a gente vai dar aberto aqui, tá bom? É um curso de informação, de divulgação de conhecimento científico, portanto não tem certificado. Mas se vocês precisam de certificação para cumprir horas, etc., vocês podem entrar em contato com a Associação Buda, né, e fazer os cursos da Associação Buda, que seria www.associaçãobuda.org.
www.buda.org.br, tá bom? Então, vamos lá começar o nosso percurso, que não é pequeno, são 470 páginas, e meu plano é fazer página a página, traduzindo para você, linha a linha. Então vamos lá. Ah, mas e a apresentação inicial, a introdução e etc? Como eu disse para vocês, vocês podem entrar no site do UMA Institute e baixar o PDF e usar o Google Translator, no caso de você não conseguir ler diretamente em inglês, tá bom? Mas vamos lá. Apresentação dos princípios. Lembrando que o método que eu estou usando aqui para traduzir não é nenhum método técnico, tá bom? Então, assim, o método que eu tenho usado e que vou usar e continuarei usando para esses cursos de divulgação científica é o método da tradução livre. Além disso, a gente vai fazer um percurso de comentário leve, tá bom? Então, comentários gerais, sem uma grande profundidade, sem grande crítica sobre o texto. Por quê? Porque é divulgação do conhecimento científico. Essa é é uma proposta que veio pela CAPES, pelo MEC, e que a gente mantém, né, como sendo uma visão geral. Então, se você quer um aprofundamento, então é necessário que você, pelo menos com o nosso pessoal, você precisa... Quem que é o nosso pessoal? O pessoal da Associação Buda Dharma. Você precisa se inscrever nos cursos pela associação, tá bom? Então é isso. Como que eu faço? www.buda.org.br. Aproveitando, se inscreve no meu canal e deixa um like se você quiser, entendeu? Por quê? Porque aí você me ajuda a manter isso como sendo um bom padrão e você me ajuda a divulgar esse conhecimento para as pessoas que não conhecem. Também, durante esse percurso, nós vamos fazer um diálogo entre cristianismo e budismo, tá bom? Então nós vamos fazer uma composição. Mas por que isso? Tem gente que não gosta, tem gente que acha que eu estou misturando as coisas, tem várias críticas em relação a isso, né? Na verdade, o motivo disso é porque nós vivemos dentro de uma cultura cristã, com uma história de cristianismos que vem se enraizando dentro da nossa cultura brasileira e que mantém a sua marca e que precisam ser compreendidos também junto com o registro budista. A gente não pode simplesmente se desassociar e pensar assim, não, vou fazer só algo que está ligado a, vamos dizer assim, ao budismo puro e simples, né? Budismo puro e simples, quando a gente fala língua portuguesa, já é uma inexistência, né? Então, a nossa cultura determina como nós lemos o budismo. Logo, toda leitura brasileira é um budismo brasileiro. Bom, então alguém pode discordar de mim, espernear e etc., mas o bom senso e a razão nos dizem que não tem como escapar do nosso registro linguístico, do nosso registro cultural e buscar um budismo puro. Tal coisa é uma inexistência, tá bom? Então, assim, nós temos que pegar aquilo que é possível. E assim como na China, o budismo se mistura com o taoísmo, se mistura com o confucionismo, neoconfucionismo e assim por diante. E no Japão se mistura com o confucionismo, neoconfucionismo, shintoísmo. Né? Na Coreia, na Mongólia, no Tibete vai acontecendo a mesma coisa. Aqui no Brasil não tem jeito, o budismo vai se misturar com o cristianismo. Agora, se a gente é cristão ou se a gente é budista, tem que ficar claro que uma coisa e outra não se misturam em vários aspectos. No aspecto ético, sem dúvida. No aspecto ontológico, de teologia fundamental ou de filosofia dogmática, não. Tá bom? Então não há como ocorrer uma mistura porque o conceito de Deus é um conceito muito distinto. Tá bom? Então no budismo nós não temos o conceito de Deus criador. Já no catolicismo, no cristianismo em geral, o fundamento todo se dá numa teologia revelada, enquanto que no budismo nós podemos dizer, já trazendo para o referencial ocidental, que trata-se de uma teologia natural, tá bom? Então, que chega só na razão natural. Tendo colocado isso, vamos para o texto agora. Apresentação dos princípios. O rugido do leão que erradica erros. A lâmpada preciosa que ilumina o caminho genuíno para a onisciência. Aqui nós temos o tibetano, né? Drupe Che Nang Par. Cha Pe Drum Po Ton
Nhe. E assim por diante. Né? Não vou ficar falando aqui não em tibetano, porque você pode ver, eu leio tibetano, mas falar tibetano já é uma coisa mais complexa. Mas, pelo menos, eu estou dentro do tibetano coloquial, né? Eu não vou falando bobagens em relação às palavras, né? Então, aqui, ó, por exemplo, Chelam, né? Então, a leitura está correta, né? Então, eu espero, né? Mas pelo meu contato com o pessoal tibetano, etc, está correto. O problema é que, assim como o chinês, o tibetano, você precisa estar constantemente falando com nativos para a coisa fluir, né? A leitura sai. O problema é falar, porque a gente precisa de uma série de conexões neurológicas e musculares para a coisa funcionar. Ok? Então, não vamos continuar falando em tibetano, porque eu acabo tendo que falar um pouco mais devagar que o normal, e aí a coisa pega, né? Então, vamos lá. With the outline from Jamyang Shaiba On's commentary on the root text, com as, vamos dizer, estruturas de linhas, ou outlines, ou sumários, a partir do próprio comentário de Jamyang Shaiba sobre o texto raiz. Explanation of tenets. Son of the land of Samantabhadra, brilliant, illuminating all of our own and other tenets, and the meaning of the profound emptiness. Ocean of scripture and reasoning, fulfilling all hopes of all beings. Explicação dos princípios. O sol da terra de Samantabhadra, que ilumina brilhantemente todos os nossos próprios e outros princípios, e princípios dos outros, e o significado da profunda vacuidade, o oceano da escritura e razão que preenche todas as esperanças de todos os seres. Druche não che ra e assim por diante, né? Vamos lá, que senão eu começo a engasgar aqui e aí fica chato, né? Então, and with now one Pauden word commentary from his annotations for Jamyang Shaiba, great exposition of tenets, freeing the knots of difficult points, precious jewels of clear awareness. E com o comentário palavra, né, comentário de palavra a palavra, com de Nawan Pauden, a partir do seu anotação do Jamyang Shaiba, grande exposição dos princípios, soltando os nós dos pontos difíceis, a preciosa joia da consciência clara. E aqui, lá vai nós de novo para o tibetano. Então, preâmbulo deste tratado. Nama Sarasvatya, homenagem para Sarasvati. Né? Então, aqui nós temos um instrumental, um ablativo, né? Sarasvati aqui. Né? E aqui nós temos o nome em tibetano, da descrição aqui da apresentação. Vamos lá, vamos em inglês primeiro, né? Esse nome aqui em sânscrito tá um pouquinho difícil, mas eu vou conseguir ler isso ainda, porque tem esse T aqui, tá. Sarasvati, tá aqui, Sarasvati. Nama Sarasvati, aqui. The description here of the presentation of our own and others' tenets has three parts. The meaning of the beginning, the meaning of the text, and the meaning of the end. A descrição aqui da apresentação dos nossos próprios princípios e dos outros tem três partes. O significado do começo, o significado do texto e o significado do final. O significado do começo tem duas partes. This has two parts. Expressions of worship and device to listen along with the promise of composition. Então, tampo le ki tom lá. Isso tem duas partes, né? Expressões de homenagem e conselho para ouvir junto com a promessa da composição. Expressão de homenagem, né? Ou de reverência, né? Tampo che cho che jan ni. Isso tem quatro partes. This has four parts.
obeisance to Buddha and those holding the teachings, obeisance to Manjushri, father of all victors, obeisance of Sarasvati, mother of victors, and obeisance to Tsongkhapa and so forth. Então, isso tem 4 partes, né? Homenagem ao Buda e àqueles que mantêm os ensinamentos, homenagem a Manjushri, o pai de todos os vitoriosos, homenagem a Sarasvati, mãe de todos os vitoriosos, e homenagem a Tsongkhapa e assim por diante. Bom, aqui nós temos uma nota de rodapé que é importante. Olha, Sarasvati has not been edited to Sarasvati. Swarasvati was not edited to Sarasvati because the Swa spelling occurs consistently in many Tibetan texts and accords more with the Tibetan translation of the name as jam, melody or intonation. Então, Swarasvati não foi editada como Sarasvati. Você viu eu engasgando ali justamente em função disso aqui, ó. Porque o Swa ocorre consistentemente de acordo com os muitos textos tibetanos e está de acordo com mais de uma tradução tibetana do nome como jam, melody or intonation, né? Então esse jam é o mesmo que de Manjushri, né? Talvez porque o consorte da Sarasvati seja Manjushri, né? Aí já na perspectiva do budismo Vajrayana. Jamyang Shaiba pays homage to his special deity, the goddess Sarasvati, for bestowing verbal feats to aid in compositing the text. Jamyang Shaiba, o autor do texto, presta homenagem à sua deidade especial, a deusa Sarasvati, para que ele obtenha, ou por ter obtido, vamos dizer assim, feitos verbais na ajuda da composição do texto. Aqui nós temos um lance bem interessante, né, que é o seguinte, olha. Na perspectiva cristã, nós consideramos deidades, gods, como sendo algo vamos dizer assim, do politeísmo. Dentro do registro budista não é bem assim que a coisa acontece. São relações simbólicas com a própria interdependência. Por exemplo, Sarasvati representa a gramática. E essa gramaticalidade presente na composição linguística é considerada dharma. O que é isso? Uma ordem moral que está presente numa reflexão ou num reflexo entre a lei natural de ocorrência dos fenômenos naturais e ocorrência dos fenômenos linguísticos, ou seja, um reflete o outro. Então Sarasvati é uma deidade a partir disso. E aí é que entra essa fusão de horizontes entre religião, símbolo, lógica, analogia, metáfora, há uma fusão gigantesca aqui dentro. Por quê? Porque o princípio aqui não é um princípio essencialista. O princípio que nós estamos vendo aqui não é um princípio substancialista, reificador. Isso é isso, aquilo é aquilo. Mas há uma fusão de horizontes e a leitura que a gente faz aqui, né, que me parece a mais adequada, é uma leitura a partir da teoria de rede interrelacional, que inclusive foi a minha tese de doutorado aí na Unicamp, né? Que já faz um tempo que está rodando, a editora FI já publicou também, né, essa minha tese de doutorado, né, é facilmente encontrável, tá bom? Então, se você quiser saber mais sobre teoria de rede interrelacional como método de pesquisa entre aspas, Ocidente e Oriente, né, bem entre aspas, porque essas duas têm uma carga muito forte de preconceito entre Oriente e Ocidente, inclusive de dominação ocidental sobre o Oriente, mas é bom a gente usar isso justamente para desconstruir essa carga toda de preconceitos que tem em relação ao oriental, né? Então hoje a gente fala Oriente com muito orgulho, com uma sustentação de uma quebra de paradigma de filosofia que só teria existido na Europa. Não é verdade. A filosofia é um modo de pensar universal de todo ser humano, né? Então, continuando, Nawan Ledan mentioned that Sarasvati is a special deity for authors, assisting with perfect speech. He said that for this purpose, she is imagined as residing on one's tongue, and Manjushri is imagined as residing in one's throat. Jamyang Shaiba himself speaks of the two Manjushris as residing in his heart.
aqui fica claro aquilo que eu falei para você. Eu vou traduzir, olha só. Nawan Ledan, né, mencionou que a Sarasvati é uma deidade especial para autores que presta ajuda com a fala perfeita. Olha só, até aqui a gente lê isso dizendo assim, nossa, mas isso tem a ver com politeísmo, né? Se a gente é um cristão um pouco mais evangélico ou católico um pouco mais roxo, a pessoa vai dizer assim, não, mas isso aqui tem a ver com idolatria. Até ler a próxima frase, olha só. Ele disse que, para esse propósito, ela é imaginada como residindo na língua da pessoa, enquanto Manjushri é imaginado residindo na garganta. Você não coloca, vamos supor que você seja um católico, você não coloca Paulo na sua garganta. Você não coloca Maria na sua língua. Então isso significa que aqui nós não estamos diante de uma deidade reificada, ou seja, não é um ser propriamente dito, mas é um símbolo, o que se aproximaria do pensamento de um arquétipo, que não é também um arquétipo, mas existe alguma coisa ligada a uma perspectiva antropomórfica que é elevada à categoria de Buda. Então, o que seria Sarasvati? Seria a nossa capacidade de pensar gramaticalmente, poeticamente, linguisticamente algo. E Manjushri seria a capacidade de comunicar isso. Mas pensando isso na perspectiva de um Buda, Buda não é uma deidade da maneira como nós pensamos no cristianismo. E se nós formos muçulmanos, não é a maneira como se pensa no Islã. E se nós formos pensar nas diversas escolas evangélicas e nas diversas escolas de protestantismo histórico, também não é daquela maneira. Nós estamos diante do Deus de Israel, de Isaac, de Jacó, o Deus da... a maneira de pensar, vamos dizer assim, do Oriente Médio. Né? Nós estamos diante de um pensamento ligado a uma interdependência e correlacionalidade que, quando visto na perspectiva de um Buda, e a palavra Buda tem sua raiz no verbo Budi, e Budi quer dizer amadurecer, despertar, por analogia iluminação, né? Porque o verbo é outro para iluminação, alokai, né? Então é outra coisa. Né? Então, Budi está mais ligado ao amadurecimento de fruto, vamos dizer assim, despertar de um sono. Né? E iluminação foi uma maneira que o pessoal europeu traduziu a palavra Buda, mas não é o iluminado, não dá para chegar lá, mas foi uma maneira que o pessoal encontrou. Vamos, como é que a gente vai falar o negócio? Porque falar desperto fica estranho. O amadurecido, o que é isso? O sábio poderia, mas o sábio fica complicado porque acaba competindo, então o pessoal começou a traduzir de outras maneiras isso aí. Então, a palavra Buda quer dizer amadurecido, aquilo que nós vemos que é uma figura de linguagem que nós não temos, uma figura na linguagem gramatical que nós não temos aqui na nossa língua portuguesa, que é o particípio passado perfeito, ou mais ou menos aproximado disso, que diria que Buda, portanto, é aquele que amadureceu. Né? Então, na perspectiva do Buda, da cognição máxima que nós podemos alcançar dentro da razão natural, ou seja, não envolve graça espiritual. Se não envolve graça espiritual, não pode envolver graça de deuses. Então, então o que nós temos? Nós temos um plano onde a perspectiva é de amadurecimento pela meditação, é de amadurecimento pela compaixão, é de amadurecimento por meio da ética, portanto, e da meditação que combate lassidão e excitação, até que a gente chegue nesse nível aqui, né, de Sarasvati Manjushri, quer dizer, nossos fatores mentais, nossos fatores emocionais se elevam à categoria de maior, entre aspas, pureza possível, né, quer dizer, né, retirou-se todo o obscurecimento da ignorância distorsiva, que em sânscrito quer dizer avidya viparyasta, e aí se chega finalmente a essa composição que é, né, a transformação dos nossos elementos em elementos que se aproximam de deidades, como Sarasvati, Manjushri. De novo, o princípio divino não é o mesmo do Oriente Médio, não dá para comparar. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Aqui nós estamos dentro do tempo. Javé, Jesus ressuscitado, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, está fora do tempo.
Tá bom? Então são coisas muito distintas que nós estamos falando aqui. Né? Então, são registros, como eu disse, ontológicos que não vão se combinar, não há diálogo. Por quê? Porque um está falando dentro da razão natural e o outro está falando de uma razão revelada, que são coisas distintas. Agora, se combinam no que diz respeito à ética, à vivência dentro da sociedade, ao meu convívio com as pessoas. Aí tem que ter compaixão, os dois lados têm. Eu tenho que ter justiça, os dois lados têm. Tem que ter uma conduta muito correta, os dois lados também têm. Né? Para quê? Para manter a paz social. Então, aqui a gente começa a perceber, então, que essas coisas de bodhisattvas, deidades, elas estão muito mais relacionadas à perspectiva humana do que à perspectiva supra-física, metafísica e assim por diante. Né? Então, Jamyang Shaiba, ele mesmo fala de 2 Manjushris como residindo em seu coração. Mas não é uma deidade só? Não é um Manjushri só? Não é. Isso que eu estou tentando dizer para vocês. Isso tem a ver com as qualidades que a gente tem colocada na sua hipótese máxima de desenvolvimento, que aí nós temos dentro do budismo que se fala de deidade. Mas como vocês podem ver, como é que pode ter 2, vários? É porque são vários fatores, vários dharmas, que são fenômenos que existem na nossa consciência, já existem no nosso corpo, já existem no nosso modo de cognição e etc., que são vistos na perspectiva mais elevada possível de iluminação, entre aspas, ou de amadurecimento, que é o termo mais correto, né? Ou de despertar. See the stanza concluding the section on the history of the great vehicle for a further mention of the 2 Manjushris and Sarasvati, na página 505. Isso aqui nós vamos ver depois, tá bom? Então, nós temos essas expressões de homenagem, né? Então vamos ver aqui, ó. Obeisance to Buddhas and those holding the teachings, né? Homenagem ao Buda e aqueles que mantêm os ensinamentos. Homenagem para o leão dos Sakyas. Não, deixa eu ler em inglês, né? Não, vamos lá, uma leitura rápida aqui em inglês para não dar problema, né? Obeisance to the Buddhas and those holding the teachings. Obeisance to the Lion of Shakyas as well as those in his transmission, who through limitless deeds of the 3 sacresties and through limitless multiplications of the stable and moving dance opened many doors of profound and vast doctrine in accordance with the dispositions of trainees and who, with discourse on dependent arising, showing the path of omniscience. Do Gema. Aí depois Chin San Sun Da Que Kar. Então, para os tibetanos que estão assistindo, eu tenho que dizer o seguinte: a minha língua é língua chinesa, e aí quando eu vou falar isso aqui, sai língua chinesa também, né? Então não tem jeito, né, de escapar disso. Bom, mas não vou ficar lendo um por um, porque não faz sentido se eu vou ficar perdendo tempo com isso. Então, só um pouquinho já é o suficiente. Então, homenagem para o leão dos Shakyas, as well as those in his transmission, bem, assim como na sua transmissão, em sua linhagem de transmissão. Who, through limitless deeds of the 3 sacresties, quem, através dos ilimitados feitos dos 3 segredos, and through limitless multiplications of stable and moving dance, e através das multiplicações ilimitadas de dança estável e em movimento, do estável e da dança em movimento, é o mais correto, opened many doors of profound and vast doctrine. Abriram muitas portas das doutrinas vasta e profunda, in accordance with the disposition of trainees, de acordo com as disposições dos que precisam ser treinados, né? A gente não tem realmente uma tradução para isso, trainees, eu não sei nem se foi recepcionado pela língua portuguesa, mas deve ter sido. And who with discourse on dependent arising, e para quem, com o discurso sobre a interdependência, ou originação dependente, ou cooriginação dependente, aqui é uma menção a Pratitya Samutpada, né? Showed the path to oniscience, mostrou o caminho para a onisciência. Lembrando aqui, para os meus amigos e amigas que são evangélicos e protestantes e católicos, que o caminho para a onisciência budista não tem a ver com o caminho da onisciência católica, nem com Deus, nem com nada disso. Isso que tem a ver com
A ideia de saber o caminho que conduz para a libertação do sofrimento, ponto. Então está ligado com o caminho que leva para a destruição das causas do sofrimento por meio de um caminho que me leve até o nirvana, a paz definitiva, por meio do esforço próprio. Ah, mas isso é pelágio, isso tem a ver com heresia, etc. Tem a ver. Você está estudando outra religião, o que você esperava? Isso tem a ver. Se a gente colocasse isso dentro do cristianismo, seria a salvação pelas próprias obras. Então isso vai de encontro, né, ou ao encontro. Bom, aí eu não lembro direito qual dos dois é, não é porque a gente é professor que a gente tem que saber tudo, mas vamos dizer assim, entra em choque com a coisa. Aí fica para você um mistério. Isso é de encontro ou ao encontro? Ah, não é possível que você não saiba disso. Não, eu sei disso, mas é para você dar uma pesquisada nisso. Então vai choque entre os dois, ok? Vai choque entre os dois. Então, não dá para unir as duas coisas, tá bom? Então, assim, uma é a salvação pela revelação, pela fé em Cristo, que depende de uma fé em Cristo e depois depende de uma coerência, né? Que aí exige esforço. A outra é não tenho fé em Cristo, mas tenho fé em uma harmonia que existe por aí e que o Buda descobriu, que chama de Buda Dharma, que todo mundo tem, né? A ideia aqui é de que todo mundo tem uma cognição que, se amadurecida até o seu ponto máximo, se torna Buda, um amadurecimento completo, e que é capaz de superar determinados graus de sofrimento, como 4 grandes sofrimentos, né? Que é a morte, o envelhecimento, o adoecimento e a reencarnação. Ah, mas o budismo então é contra os espíritas em relação à reencarnação? Olha, no budismo em geral, nos budismos é mais certo eu falar, a ideia de reencarnação é uma ideia de prisão, porque não tem o conceito de Deus. Já no espiritismo, nós temos, pelo menos o brasileiro, nós temos, eu acho que o francês também, norte-americano também, a ideia de Deus e de uma espécie de conjunto de evolução que talvez tenha influência do darwinismo, a ideia de evolução por meio de vidas e vidas e vidas até que você chega a ter a visão beatífica, que é muito diferente da visão católica, visão protestante, visão evangélica, que é salvação pela fé em Cristo, uma única vida, acabou. Aqui nós estamos diante de algo que chama-se tempo circular, existência circular, e só dá para quebrar isso de uma vez. E reencarnação, dentro dos budismos, não é boa. Ela é sempre uma prisão que traz sofrimento. Então a ideia é se libertar da reencarnação, das reencarnações, tá bom? Então são sistemas e modos diferentes de se relacionar com o mundo que implicam lógicas que são distintas em termos ontológicos, ou em termos de ser, ou em termos de pensar o mundo, a religião, o universo, o porquê da vida, o sentido da morte, assim por diante. Elas não se comunicam nesse ponto. O budismo não se comunica bem nesse ponto com o espiritismo, não se comunica de maneira nenhuma com o catolicismo, com os diversos cristianismos e assim por diante. É fato da vida, não vai se comunicar também com os muçulmanos. Então mas vai se comunicar com o hinduísmo? Também não, porque no hinduísmo tem a mesma ideia a mesma noção lógica, a mesma ideia que apresenta-se no espiritismo. A ideia de evolução Por isso que eu disse, talvez no espiritismo, talvez tenha a ideia de Darwin amplificada para várias existências. Talvez não. Talvez isso tenha vindo do hinduísmo, ou talvez nem isso. Talvez tenha vindo diretamente do pensamento de alguém que estava simplesmente raciocinando a partir do tempo. Certo? Das coisas que vão evoluindo a partir do tempo. Então, nós temos que ver aí as diferenças, tá bom? A ideia aqui é que a gente entenda que são sistemas distintos e que precisam se aproximar, não, se aproximar não, a gente precisa se aproximar deles pensando já de maneira distinta, tá bom? Vamos dizer assim, com uma abertura para entender o diferente, ok? Então nós paramos aqui nesse nosso primeiro episódio e nosso segundo episódio eu explico essa parte aqui, faço a leitura do que está aqui e a gente vai pro próximo episódio, tá bom? Para a próxima aula, próximo encontro, próxima reunião, próxima programa online, o que a gente quiser, tá bom?
E deixo de novo aí o pedido para você, se você gostar, clique no canal, deixe o seu like, etc. Eu não aguento mais falar sobre isso, porque eu sempre escuto isso em todos os canais que eu assisto no YouTube. Bom, é isso então. Muito obrigado pela sua presença e nós continuamos nas próximas muitas aulas, porque são 470 páginas. Muito obrigado.